Salve doentes por guitarras! Esse é o primeiro episódio do Guitar Hit, o podcast que trata dessa doença que nós guitarristas adquirimos. Uma mania terrível de falar sobre, pensar sobre, principalmente de gastar nosso suado dinheirinho em coisas de guitarra. Hoje estamos aqui com Rogério Delion, Renato Saldanha e Edu Megali. Salve, queridos, tudo bem? Salve, beleza. Muito bom. Renato, como é que tá a Guitar Hit, cara? Tá ok? De tempo em tempo ela volta. Mas eu sou mais do violão, assim, minha história maior é com violão nylon e aço, mas sempre tem uns... Hoje, mais do que nunca, tem muitos pedais, né, para violões. É verdade. E eu tô sempre, assim, em busca do reverb perfeito, do pedal que simula, que dá um boost, tipo valvulado, assim, que dá uma esquentada no som. Cara. E isso a gente compra um, acha que tem um outro melhor, aí vende aquele, compra o outro. Essa é a doença, né, cara? No momento eu tô meio fascinado com os pedais da LR Baggs, aqueles acústicos. É um que tem um visualzinho de madeirinha. Assim. Em especial, eu comprei um que simula até que dá uma esquentada mesmo, assim, dá um corpo, tem um canal de compressor também, que é muito interessante para o violão de aço. Dá essa foi sua última crise, foi essa? E esses pedais estão difíceis no Brasil e descobrem um preço bem pesado. Delion, e aí? Diga lá, tudo certo. A doença tá grave, tá controlada, tá... Como é que é? A última crise tem tempo já? Cara, assim, eu não tenho muita crise não, mas ela é constante há pelo menos 30 anos, cara. Sacou? E eu acho que o pior não é nem você comprar, é você vender e arrepender e comprar de novo, cara. Putz, cara. Eu já fiz várias vezes isso, de ter um pedalzinho. Vende barato e compra caro, né? Então assim, eu não sei qual é o último, mas eu acabei de comprar recentemente o Blues Driver da Boss. Já tive 2 dele, cara. Cara, isso aconteceu comigo, sabia? Eu já comprei 3 Blues Driver. E já vendi o último agora, eu já tô com vontade de comprar de novo. Compra. Porque assim, é um pedal que quando você vai tocar, cara, não é o seu som. Aí você vê os caras botando vídeo, fazendo views. Eu falei, bicho, que som é esse, cara? Blues Driver. Aí eu vou lá e compro. Aí chega no meu som, o cara fala, não, meu som é Tube Screaming, não rola o Blues Driver, eu vou lá e vendo. É isso, né, cara? Aí eu vejo os caras, bicho, é isso, cara, a gente quer comprar, vender, testar. Agora eu gosto disso também, é comprar para testar. Aí, bicho, não deu vendo. Mas eu compro mais do que vendo, é um problema. Edu? Cara, o meu foi noise. Eu tava incomodadíssimo com noise. Tava sempre me incomodando, aí consegui. Né? Cara, não, até que eu uso pouco ganho, mas é porque é muito volume, né? E aí eu uso muita distorção do amp, né? Então é muito volume. Então o noise estava me incomodando. E guitarra, cara. Guitarra eu tava procurando umas 7 cordas, então foi a luta, foi. Guitarra. Essa foi a última Guitar Hit? A guitarra foi de 7 cordas ou não? Foi. E aí eu dei muita sorte, porque um amigo meu foi casar e ele tinha uma Ibanez 7 cordas, assim, uma Prestige. E tinha a assinatura do Vai e do Paul Gilbert nos eventos que eu fiz, cara. Olha que loucura. E eu não tinha a assinatura deles mais. Tipo, eu não tinha um autógrafo mais. Aí, cara, ele me ligou e falou, velho, eu vou casar e preciso dar grana. Eu falei, uai, cada um com suas prioridades. O caso é uma bicicleta, né? Questão de prioridades. Vendeu e você casou. Aí o outro, e o Noise foi o Noise da Boss, né? Eles me enviaram o Noise Suppressor, que pra mim é o melhor pedal, assim, de Noise. É o cinza? Ele é meio branco, assim. Então você sofre de Guitar Hit e de pedalite, você tá sofrendo mais de pedalite agora, Pedalite. Né? Você também, eu tive um amplite, bichão, uns anos atrás, que foi foda. Cara, eu sofro de amplite, Guitar Hit, também, você tem amplite também? Microfonite, bandolite, bicho, viola, tudo, cara. Assim, eu tenho muito instrumento, então assim, é uma fissura. Cara, uma rodadinha rápida aqui, conta mais sobre vocês, então, começando pelo Edu. Como é que né, como é que é o seu trabalho com guitarra, como é que é o seu trabalho musical? Então, eu comecei, assim, na verdade eu comecei a tocar guitarra meio que, tipo, do nada, acordei e falei, vou tocar. E aí comecei a tocar. E aí eu fui, cara, o meu grande, tipo, problema que eu tinha, porque eu gosto de corda muito baixa. E na época ninguém conseguia regular as guitarras do jeito que eu queria.
E eu, fui em muita gente e tal, e falei, velho, eu vou ter que aprender a fazer. Eu vou ter que aprender a regular, vou ter que aprender, porque, tipo, no meu caso é surreal mesmo, assim. Então, no geral, quando eu pego uma guitarra, ela geralmente vem com um raio um pouquinho acentuado. Então, por exemplo, uma Fender, assim, eu já passei muito problema com Fender, porque eu uso muito baixo mesmo, sabe? Aí o bend não vai. O bend não vai. E aí eu fui pra especializar em regulagem de instrumento. Até a M-Tech foi isso. A M-Tech existe hoje por causa disso. Porque eu falei, velho, eu não consigo ninguém para deixar no ponto que é um ponto doente, assim. Quem pega nas guitarras, inclusive aquele dia que teve o evento com o Steve Vai, eu levei a minha guitarra, a azul que você tocou, ele mexeu na hora que ele falou, não é possível que alguém toca com essa altura de corda. Pois é. E aí, porque tava muito baixo. Então você meio que se especializou como luthier na parada de deixar a guitarra mais... Não pode ser considerado uma especialização, assim? Sim, com toda certeza, porque... Então, a galera que, por exemplo, se eu quiser, cara, eu quero essa corda colada, porque é muito difícil, cara, porque, por exemplo, algumas coisas que você tem que mexer na guitarra, por exemplo, o acabamento na lateral, né, que você pode deixar 90 graus, mas você vai sentir, para quem toca rápido, se você sente ali, já começa a te incomodar, já não é a mesma coisa. Então você tem que fazer angulação sem deixar que a corda caia. Quem chegou no mesmo nível que eu foi só o fio do Lurex, ele usa igualzinho, assim, muito baixa e quase no limite, entendeu? Então, meu ponto foi esse, assim, eu falei, velho, eu muito particular de cada um, né, cara? Tem gente que gosta até da guitarra com corda mais alta, assim. Então, lá o que eu fiz foi o seguinte, tipo assim, lá o que a gente faz qual altura que você gosta? Até chegar na altura que a gente trabalha, não é tipo, vou fazer uma regulagem pra você pega sua guitarra aqui e vai, não. Lá eu falei isso, se eu for abrir a minha oficina, ela vai ser, tipo assim, até o cliente, sabe, chegar, porque é muito ruim, cara, tipo... Você tem instrumento, aí você vai tocar, não tá legal. Aí leva pra regular de novo, não tá legal. Entendeu a ideia? Então, essa parte mais nerd é que eu especializei. E no palco, cara? Eu vi outro dia uma postagem sua com a galera do The Mist. O que tá rolando? Voltei agora, né? E tô tocando com eles. Até quando eu voltei, eu falei, vou tocar uns covers, assim. Porque eu tava afim de... desde 2009 que eu não tocava cover, cara. Só música autoral. Passamos pelo Dan, passamos raiva pra caramba com o Dan. Então... A gente se matando pra botar uma musiquinha autoral no show. E você mas eu queria. Eu falei, não, velho, eu cansei de música autoral. Eu falei, não, vou voltar. Aí toquei com os meninos do Épica, que é do Réplica, que foi muito legal, porque tipo, me surpreendeu, assim, sabe? Tipo, eu falei, vou tocar Épica, eu achando que era fácil, cara. Cheguei, vou tocar, pô. Tá ligado? Cheguei lá, meu amigo, e foi bom, porque a minha guitarra Ibanez de 7, eu utilizei ela muito ali, porque no The Mist eu usei pouco. Então eu utilizei ela muito. Aí que eu falei, velho, agora eu quero uma de 8. Olha a Guitar Hit. Isso é a manifestação da Guitar Hit. Você acabou de pegar e fala, opa, mas quem sabe? Porque eu arrumei um uso pra ela, fraga. E aí comecei. Aí o The Mist, o Korg sentou comigo de novo e falou, velho, você quer voltar pra banda e tal? Porque o guitarrista, ele não vai continuar e tal. Falei, bora, vamos. E aí, tipo, tá indo. Fiz o primeiro show no Camping Rock. Curiosidade, essa coisa do calibre 08 é uma coisa mais recente ou era muito usada antigamente também? Que eu usei? Eu vejo falar pouco, Zé. Eu vi falar isso recentemente. Cara, e tem umas histórias muito boas disso, cara. Que tem a ver com essa técnica mais leve, né? De cara, velocidade. Não, porque, por exemplo, tipo assim, você pega o Malmsteen, assim, o Malmsteen usa o encordoamento dele, acho que começa 0,8 e termina, acho que 0,11 ou 0,12, não sei. A Fender até fez agora o encordoamento dele. Mas eu usava 0,9. Mas quando eu comecei a tocar muitas horas por dia, quando eu fui tocar com o Dan, cansa muito, cara. O Paul Gilbert agora tá com 0,8 também, né? Ele fez uma postagem tocando com 0,8. E a diferença é muito grande, velho. Assim, é muito confortável. E tem um caso muito interessante, cara. Eu vou chegar em vocês agora, mas eu tenho que abrir esse parênteses, senão vou acabar esquecendo. Mas é o seguinte, teve uma conversa do B.B. King com o Billy Gibbons. Você conhece essa conversa? Não. Muito legal. Os dois estavam no backstage, eles trocaram de guitarra. Né? Tipo assim, deixa eu ver a sua e tal, não sei o quê. E aí o B.B. King pegou a guitarra do Billy Gibbons e falou, cara, por que você tá ralando tanto, cara? Né? Tipo, ele falou, cara, porque até onde eu sei, né, pra conseguir esse som do blues, esse som gordinho e tal, não sei o que, eu preciso de calibre. Ele falou, aí ele deu Lucille pra ele, Lucille com 0,8. Então, assim, é um timbre que a gente às vezes persegue, né, cara? Eu mesmo, assim, eu sempre fui fã do B.B. King, tive o prazer de conhecer o cara, mas, assim, a gente sempre persegue aquele som gordinho do clean, né, cara? Quando a gente vai tocar o limpinho. É que a gente relaciona o calibre com o corpo, né? Com médio grave. E não necessariamente cara. O B.B. King usa 0,8. Saldanha, fala um pouco do seu trabalho, fala um pouco da sua história, o que você está fazendo. Eu começo
tocar lá pelos 15 anos de idade, eu tocava na noite em Divinópolis. E sempre com a relação, assim, acompanhando cantores. Então essa relação com a canção, ela veio antes da relação de estudar técnica, estudar o instrumento. E ali por volta dos 17, 18 anos, eu fiz um curso em Ouro Preto de harmonia, de uma semana, acho que o último curso de inverno da UFMG, estudei com Ian Guest lá. E ali eu conheci Beto Lopes, a turma, Toninho Horta, que era uma sonoridade, um som que eu perseguia muito, assim, já, inconscientemente já tinha. E o entusiasmo de ter visto Beto tocando em especial, Beto Lopes, vendo solos e tudo, aquilo ali me motivou a estudar mais técnica. E a partir dali, eu tenho um conterrâneo, um grande músico, que é o Túlio Mourão. Ele me viu crescendo assim na música, ele ainda morava no Rio, estava tocando com o Milton ainda, mas estava retomando a carreira dele. E foi quando eu entrei para a banda dele, ali no final da década de 90, e fiquei uns 10 anos tocando. Olha só, que legal. No país, e aí conheci muito músico do Rio. Nessa hora, eu acho que o Delain soube de mim também, a gente se conheceu um show, aliás, acho que o Zé Cabaleiro, que você teve lá em Divinópolis, acho que eu fui num show lá. E mais tarde, quando eu venho tocar com o Saulo Laranjeira aqui em 99, 2000, eu começo a aparecer mais na cena aqui. Eu não sei qual momento, mas o Delain tocava com a Selma Carvalho e vai tocar com o Zeca. Fui tocar com o Zeca. E aí ele me passou alguns trabalhos que ele tinha aqui. Muito legal. E essa parceria e amizade e essa história de Belo Horizonte vem crescendo. Então, mas sempre que assim, com duas vertentes. A música instrumental, que eu sempre estive tocando com a turma do instrumental daqui, do jazz, e acompanhar os artistas, porque essa relação com a canção é uma coisa que eu sempre gostei muito. Legal, acompanhar, assim, fazer a harmonia, tá servindo ao artista. Isso é uma coisa que sempre gostei. Muito legal. Delain, esse gancho também da questão do servir o artista fala muito sobre o que você falou um pouquinho da sua trajetória, que você começou lá no rock and roll, e depois hoje você está fazendo uma coisa bem geral de acordo com a gig, né? Como é que conta pra gente? Como é que é? O que você tem feito? Pois é, hoje, assim, o meu perfil, cara, quer dizer, eu me especializei em sideman, né? Que é a palavra que o pessoal usa, né? Músico que acompanha artista. Não que eu me propus a ser isso, mas a vida me levou para isso, né? Foi naturalmente. E eu vou te falar que foi ótimo esse caminho, sabe? Eu venho de bandas de rock, né? Guitarra de rock and roll. 15 anos eu tocava, era Iron Maiden, né, bicho? O sideman, cara, o cara quando ele começa, principalmente quando ele é levado a isso, que é o caso, inclusive, de vocês dois, é um puta testado de competência, né, cara? Porque uma vez que você começa a ser chamado, isso quer dizer que você é aquele, né? E você foi o cara de confiança dele uma época que ele tinha Estou feliz de estar aqui e poder falar isso. Eu nunca falei isso direto para o Delain, mas foi um cara super importante aqui na minha história em Belo Horizonte, minha história como músico aqui, nessa relação dos artistas daqui. O Delain foi muito importante. E assim, é tão sério o Renato assumir esse papel, né? A gente indicando ele, quer dizer, uma responsabilidade muito grande para ele assumir, como para mim também é muito grande indicar uma pessoa que vai fazer, não é o mesmo trabalho que você, porque ninguém é igual, mas, cara, que consiga fazer assim, bem feito um trabalho. Então, assim, é uma responsa muito grande você indicar um músico para te substituir, sabe? Mas então é isso, cara. Então, assim, o engraçado é o seguinte, até os 18 anos eu nem tinha violão, cara. 19, era só guitarra, rock and roll, pau, e tocava em banda de baile. Então a banda de baile me deu essa cancha para tocar qualquer estilo. Eu tocava desde Leandro e Leonardo, como é que fala? Rockabilly, não, anos 60, Jovem Guarda, tocava Ed Mota, Axé, porque era assim, 4 horas de show no boteco que eu fazia, tocava de tudo, cara. Olha só. Então eu tocava tudo, bicho. Tocava Bete Carvalho, Ed Mota, tocava bicho Lulu Santos, tudo. Então eu aprendi a tirar harmonia, aprendi a tocar tudo, sacou? Imagina a memória. Imagina a memória. Cara, isso que eu piro, velho. O legal é o seguinte, que nessa época eu estudava como guitarrista o Julinho Cury, que ele nem sei se está tocando mais hoje, foi meu grande mestre, assim. E aí, de tudo que ele me ensinava, eu aplicava em tudo, cara. Aí o Giovanni Mendes, que é o dono da Pro Music, né? Hoje em dia é a Avant-Garde, né? Onde eu te conheci, inclusive. Pois é, eu dei aula lá também. Também conheci. Escrevi os métodos da escola na época, né, cara? Quando a escola chegou. Aí o Giovanni falou assim, Delain, toca menos, cara.
escuta isso. Porque eu pegava um sertanejo, cara, Leandro Leonardo, fazia sweep, cara. Porque eu estava estudando, então eu tinha que aplicar. Mas foi bom. Porque eu apliquei o que eu estudava, sacou? Então me deu essa coisa de aplicar em harmonia e técnica. E aí eu comecei a ouvir as coisas que o Giovanni falava, aí eu comecei a voltar. Então hoje, eu falo que eu sou assim, 40% técnica e 60% música. Saca? E para mim é melhor. Entendi. Então assim, eu sou mais musical, mas a técnica minha foi embora. Mas, cara, eu não tenho onde usar mais, né? Por exemplo, a gente vê o Edu aqui, né? Que, pô, sensacional a limpeza. Eu fazia isso na época, eu tirava os Ingmausch. Quando o Ingmausch apareceu, cara, no vinil, em 85, nossa, depois de Alcatraz, né? Perdão. Eu tirava tudo no vinil do Ingmausch. Depois veio Satriani, eu falei, gente... Aí o pacotinho, cara, essas coisas, do cara. Eu falei assim, olha esse cara aqui, bicho, Dream Theater, Pretty. Eu falei, cara, que isso, bicho? Não, então, você pegou a época que todos surgiram, né? Então eu tirava tudo, cara, tudo. Aí eu comecei a ver que não podia aplicar isso mais. E aí, cara, minha vida virou um pouco, né? E o que eu ia falar é o seguinte, eu era rock and roll, só tinha guitarra. Uma grande amiga cantora, Regina Souza, nossa amiga, né, que antigamente Regina Espósito, mas hoje Regina Souza, foi mulher do Vanderly, né, cara, grande compositora, grande cantora, falou assim, Odelay, a gente estudava na Babaia, fazia aula de canto na Babaia junto ali, ela falou assim, Odelay, vamos fazer um show comigo? Eu falei, vamos, eu era cabeludão, né, cara, cabelão do tamanho desse, só que eu era anelado, né. Eu falei, Regina, não tem violão não, eu falei, não tem problema não, eu te arrumo um. Tipo, aí pegou do Tizumba, o violão de nylon, cara, e a gente fez um show só de música brasileira, e na plateia tava o Juarez Moreira, cara. Aí ele falou assim, Regina, quem que é aquele cara ali? Aquele cara é legal. Aí eu falei, gente... Aí eu falei assim, gostei dessa sinal, né? Já foi um sinal. Gostei disso. E, cara, daí pra lá, minha vida virou. Hoje eu não sou guitarrista mais, assim. Eu não sou Odelay um guitarrista, sou Odelay um músico. Porque eu toco muito mais violão de aço, de nylon, bandolim, né? Produzo e, assim, eu toco pouca guitarra. Ultimamente... Ao longo da sua carreira também, que ponto que foi que começou essa coisa dos instrumentos étnicos, né? Você foi a partir do acústico. De tudo, né? Porque aí... O acústico que abriu essa porta, assim. Em 91 eu fiz show com a Regina, né? Então eu toquei violão, aí gostei, comprei um nylon, comprei um aço. Comecei a tocar muito violão. Aí, cara, meu avô me deu um bandolim Del Vecchio. Eu falei, cara, como é que toca isso? É invertido, né? Não sabia tocar. Aí eu tinha uma banda, Joker, a extinta banda Joker, que foi em 94. Eu lembro do Joker. Aí, bicho, a gente eu ouvia uma música do Aerosmith, eu não sei qual que tem um bandolim. É do disco do Crying or Crazy, é uma das duas que tem um bandolim. Eu falei, bicho, vamos gravar um bandolim do Joker? Aí eu gravei, cara. Eu falei, pô, bicho. Aí comecei, cara. Então, assim, eu tenho essa tara por sonoridades, né, de várias regiões do mundo, mas com a afinação específica do seu instrumento. Eu não mudo a afinação deles. Então eu tenho vários instrumentos que eu mantenho a afinação original porque eu gosto daquilo. E ele te proporciona outros fraseados, outras... Isso dá um trabalho. Dá um nó na cuca, bicho. Não, mas o nível de percepção, ele melhora muito, cara, quando você vai pra isso. Que o Odelay impôs na carreira dele. Isso então, reconhecido no Brasil todo. Então, você gravou banjo no Skank, né? Gravei. Então é isso. Então, assim, como eu falei, eu sou 40%, vou falar 30% técnica e 70% música. Porque isso me abriu minha mente de som, de harmonia. Aí eu comecei a estudar menos, a botar menos nota no meu som. E fui vendo que o que o povo queria... O povo não, as pessoas com que eu trabalho, o mercado que eu trabalho, quer música, timbre, sonoridade, né? Eu perdi essa técnica. Pois é, uma vez eu estava conversando com um amigo, Cláudio Moraleda, ele vai até participar do próximo... O Cláudio é chegadaço, pô. Que é o Moral, né? Eu conversei com ele e falou, cara, eu sou um generalista. Eu falei assim, cara, a partir do momento que você, né, começa a ser, por exemplo, você começa a ser chamado para tocar guitarra, vamos supor, você começa a ser chamado para ser um guitarrista, você começa a ser tido como um especialista. Então, acho que não se pode dizer que você é um generalista. Ele fala, não, eu sou generalista porque eu toco um monte de coisa, porque eu acompanho um monte de gente. Eu falei, legal, isso é um tema interessante, assim, pra gente, só pra gente, de improviso aqui, só pra gente pegar um pouco. Você tá me falando que na sua carreira aconteceu um pouco isso, né? Você começou a generalizar um pouco, inclusive nos instrumentos. Para quem, por exemplo, está começando agora a escolher, está escolhendo a guitarra, está escolhendo o violão, mesmo que a pessoa vá ficar dentro daquele instrumento, é legal essa coisa de abrir, por exemplo, vou tocar mais de um estilo, vou tocar mais de um instrumento, vou fazer um acústico, vou fazer nylon e aço, que são
duas técnicas completamente diferentes, né? O Saldanha pode falar com a gente sobre isso também. Você acha que é positivo, assim, a pessoa desde o começo já pensar com a cabeça, porque você começou no rock and roll, depois foi abrindo. Você acha... Cara, se você for pensar no sentido de vou ganhar mercado, não é legal. Porque isso veio para mim de dentro de mim, sacou? Eu nunca pensei nisso. Né? Eu nunca pensei assim, vou ser multi-instrumentista. Tanto é que eu era guitarrista de rock, cabeludo, só ouvia The Purple, LED, bicho, Van Halen. Só tinha guitarra, né? Só tinha guitarra, né? Então isso aconteceu, né? Agora, eu conheço muita gente que é isso aí. Não, aí compra um bandolim, aí compra uma viola caipira, aí compra um violão ordinário, mas não consegue tocar. Porque, cara, é outro universo, né? Eu não vou falar para você que eu toco bem esses instrumentos. Né? Eu toco para o trabalho que eu faço. Mas quando eu faço bem feito. Né? Então, se você pegar bandolim que eu gosto de tocar, eu não vou tocar quase nada para você aqui, porque ele está um pouco encostado. Mas se eu tiver que fazer um show de bandolim semana que vem, eu vou estudar e vou tocar bem para o trabalho. Legal. Né? Então, tem muita gente que eu conheço que fez isso. Começou a comprar banjo, bandolim, viola. Mas, cara, existe, você tem que gostar. É verdade. Você tem que, sacou? Você tem que amar isso. E eu realmente gosto muito de sonoridade, timbres, né? E pesquisar o instrumento como ele é. Eu acho que tem que ter o gatilho também. Tipo, eu acredito que, assim, primeiro, você tem que escolher um instrumento que te move, assim. Motiva. Igual o meu foi guitarra. Mas aí depois eu estudei bateria, eu estudei teclado. Não é que eu... Né, igual o Delay falou, tipo assim, eu não pego nem trabalho, mas, por exemplo, o que me ajudou muito, assim, foi agora que é quando eu fui compor o EP do The Mist, assim, porque eu peguei para fazer o esqueleto da música, então eu já pensei, eu, por exemplo, gosto de compor primeiro a bateria, é muito louco isso. Então eu penso na bateria primeiro, então eu inclusive até falei com a galera, eu até brinquei com o Linarcio, eu falei, eu vou comprar uma bateria e vou tocar o pedal duplo mais rápido que eu sei, que enchendo o saco. Eu não duvido não, que eu falei com ele. Aí, tipo assim, eu fui fazendo, pegando um pouco de cada, porque, tipo, na hora que você vai fazer uma produção, quando você entende cada um desses pontos, às vezes você tá ouvindo muito barulho ali, muito som, né? E tipo, transforma nesse barulho, aí você fala, não, corta isso, coloca uma guitarrinha aqui, sabe? Eu vi conhecer as frequências, começa a conhecer. Tem um cara que eu vi um vídeo dele, assim, infelizmente ele se envolveu numa polêmica muito grande, não vou entrar nisso, mas eu vi um vídeo do Dr. Luke, ele fez essa galera, né, Kesha da vida e tudo mais, mas eu vi o vídeo dele, cara, ele mostrando umas pequenas coisinhas que ele vai fazendo, e na hora que junta, você vê que o cara, ele entende muito de ritmo, muito de harmonia, e ele tira tudo e fala, não, calma, é isso aqui, para esse trabalho, você vai fazer isso e isso. Então, assim, eu acho que o primeiro é você dedicar no instrumento, que já é difícil, né? Você vai tocar guitarra, é um negócio que te machuca, né? Você vai tocar um violão de aço, ele te machuca, é um negócio que, sabe? Então... Eu comecei a estudar piano outro dia e eu falei que, né, o professor que estava me ensinando, ele falou, e aí, cara, você tá curtindo, você tá gostando de... Só comecei, gente, tô ainda bem... É igual eu. Bem juninho. Você tá gostando? Eu falei, cara, muito legal, né? Eu tô começando e o instrumento não me machuca, né, cara? É isso. Acostumado a machucar. Não, né? e se você para a guitarra, uma semana, parece que ela ficou com raiva de você um ano. Você volta e você fala, não é possível, que tá tão difícil. Então, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é isso, sabe? E uma coisa que o maestro falecido, né, saudoso Luiz Aguiar, me falou é o seguinte, ele, ouça música. Tipo assim, quando você entra pra esse universo da música e você fala, pô, tô ouvindo uma música, tô ouvindo uma bateria, por que esse cara fez na bateria? Sabe, você vê a diferença de um baterista pro outro. Ontem mesmo eu tava assistindo o Iron Maiden e falo, porra, o que o cara tá fazendo ali? Aí você, sabe? E aí depois você entra nessa análise, aí você, pô, você já tá ali dentro. Aí você quer, pô, o cara aprendeu o que o cara tá fazendo nessa bateria, um teclado. Então acho que isso tudo junto, assim, sabe? Agora tem uma coisa que você falou assim da percepção musical, né? Como eu fui para vários instrumentos, cada um tem uma técnica, uma pegada, uma força que você faz. Por exemplo, bandolim é apertadinho, guitarra é maior, violão já é maior. Cara, minha mão endureceu um pouco. Então, outro dia eu fui estudar guitarra, bicho, a mente vai, a mão não vai mais. A mão não vai, que legal. Vai. Que legal não, que ruim, né? Mas que interessante, né? É igual você jogar uma bola, né, cara? Se for jogador de futebol, academia, você parou, você dispara 2 anos e volta a jogar. Nesse livro, o que eu classifiquei... Mas volta com uma certa facilidade também, né? Que se você pegar ali... Cara, eu não sei, assim, desculpa te cortar, mas aconteceu isso comigo em 2014. Eu sempre estive com a parte acústica muito mais ativa do que a guitarra. E aí, cara, rolou o convite de fazer com o Eric Martin, né? Nossa. A gente foi a banda do Eric Martin no Brasil. Legal. Eu, o Teófilo Laborne e o Flavinho Jäger.
Cara, eu falei, bicho, agora eu tive que ralar. Bicho, foram 3 meses de, cara, intensivo, tirando o Mr. Big inteiro, cara. Nossa. É difícil pra caramba. E é difícil. E mesmo assim ainda não ficou 100%, porque, cara, a gente perde, cara, é difícil. Mr. Big, que era o do Paul Gilbert. Ele só foi... Só foi... Paul Gilbert e Hit Boss, né? Só isso, cara. Mas foi muito legal a turnê, sacou? Mas, bicho, assim, recebi críticas, recebi elogios, eu fiz o show de Les Paul, né? Aí o cara falou assim, pô, mas tocar Mr. Big de Les Paul, eu falei, cara, tá legal. Então pronto, velho. Então, vai ter gente certo, pra falar, cara. Sempre também. Mas assim, assim, eu fui elogiado e fui criticado também. Mas, cara, pelo menos eu realizei um sonho, tocar um show inteiro de Mr. Big, cara, que foi power. Renato, você trabalha muito com os 2 violões, né? O aço e o nylon. E a gente sabe que são 2 instrumentos diferentes. Nem todo mundo sabe, né? As pessoas olham para um violão, né? Não só o leigo, mas até o iniciante, ele olha para um violão e fala, é violão. Fala um pouquinho disso pra gente. Fala quais são particularidades, coisas de quem já tá na praia aí. Com o tempo eu fui entender. Eu comecei tocando muito só de dedo, né? Apesar de ter sempre um contato com a guitarra desde a adolescência, mas minha coisa foi mais com a bossa nova e o jazz, assim, que é mais de dedo. Mas com o tempo eu fui vendo que o próprio nylon tem situação, acho que eu vi o Beto Lopes às vezes fazendo solo de palheta no nylon, que a palheta tem uma expressão que funciona muito bem no nylon, assim. E às vezes até para furar a frequência de aparecer, ela faz muito mais sentido, assim. Já o aço aconteceu o contrário. Normalmente eu já tocava de palheta, faço solo de palheta, mas tem a coisa do aço James Taylor, né, tocado de dedo, que é uma escola, um jeito de você encaixar o dedo, nem é muita unha às vezes, tem gente que toca muita unha, mas é um jeito de encaixar o dedo para conseguir tirar aquele médio, mas que não é tão médio, tudo, e arpejar e ficar... Ele pintar, mas não ser primeiro plano. Legal, isso né, é uma escola que a gente aprende escutando e vendo, né? Pude ver grandes violonistas, como Delaine também. Mas isso a gente vai vendo e testando no palco. E outra relação que eu acho que a gente fala pouco, que é a relação com captação, né? Essa eu acho que é uma novela nossa de procurar a captação de violão, porque é um negócio que não chega, difícil, a gente não chega. Cara? A gente encontrou o Highlander, né, que foi um captador mais perto do que a gente conseguia resolver de forma prática no palco, que tem os Fishmans também, assim, mas ainda assim não adianta o equipamento que você tem, você pega um PA estranho, um retorno diferente, aquele grande captador bem instalado que você tem, você fala assim, mas cadê o meu som que eu tenho? Equipamento barato resolve, é a mesma coisa ou melhor não mexer com isso, assim? Posso falar? Manda. Cara, fiz isso agora. A gente tem um monte de guitarra, né? Nossa guitarrista comprar coisa, cara. Aí comecei a viajar. Eu fiquei um tempo sem tocar, assim, uns 4 anos sem viajar com um artista, né, nacional e tal. Aí pintou um trabalho legal para mim em 2021. E, cara, a malha aérea piorou muito, né? Assim, os cuidados com os passageiros, com tudo muito caro. E os caras não têm cuidado com nada. Comprei uma Squirezinha, bicho, de R$1.000. Super guitarra, bicho. Super guitarra. Eu tenho uma América Standard maravilhosa, de 2006, mas eu não vou botar ela na estrada mais, porque você não sabe o que você vai pegar em avião, né? Aí comprei essa Squirezinha, bicho, fantástica. Aí os caras falam assim comigo, mas você tem que ter prazer em tocar. Eu falei, bicho, eu tenho. Ela tá regulada, tá com um sonsaço, e pro povo que tá vendo e ouvindo, não tem diferença, sacou? Então eu falei, por que eu vou botar uma guitarra de 15 conto pra saber se ela vai chegar ou não vai? Sacou? Então eu comprei essa Squirezinha, saca? Eu acho que você tá falando que é de uma guitarra que tá com um padrão altíssimo, né? Então, tem casos que acontecem sim, mas a gente já pegou muito instrumento muito barato. Por exemplo, a guitarra que pegou a melhor regulagem da minha vida foi uma Washburn Lion. Que loucura, eu tentei comprar ela. Eu falei com o dono, falei, velho, me vende essa guitarra, ela é barata. Aí ele falou assim, não, se você tá querendo comprar é porque ela é boa. Entendeu? Aí eu falei, pô, devia ter usado um laranja pra comprar pra mim, entendeu? Mas, assim, em questão de regulagem, cara, assim, isso a gente passa muito, né? Lógico que tem algumas marcas que a gente indica, assim, por elas serem mais estáveis no decorrer do tempo, ter acabamento melhor, mas teve uma, cara, que surpreendeu muito, muito, assim, foi uma Vintage, já ouviu falar nessa guitarra? E chegou, eu até fiz um vídeo, eu fiz 2 vídeos, porque eu fiz primeiro o vídeo sobre ela e depois sobre a alteração do kit da Malagoli que veio, que também melhorou pra caramba, assim, os captadores da Malagoli, bicho, gravei coisas pra caramba com eles, inclusive um abraço pro Érico, que sempre foi muita gente boa comigo, e
E aí, cara, essa guitarra, velho, ela, quando chegou, tipo, eu tava com a impressão, falei, velho, essa guitarra deve ser horrorosa, assim, porque, pô, vintage, e fiquei com isso na cabeça. Cara, quando chegou, ela vem com o top nut da Grafitec. Ó, pra você ver, bicho, só um top nutzinho daquele ali é uns R$100. E veio com as tarraxas Wilson, captadores Wilson, parte elétrica muito legal, veio um som DIL, assim, os potenciômetros, né? Bem legais e tal. Então, assim, e é uma guitarra que pegou uma regulagem maravilhosa, coisa que a gente, que guitarra muito mais cara, não consegue chegar. Então, às vezes é isso, assim, eu acho que é muito também, é uma coisa que eu sempre falo com a galera quando vai comprar instrumento, vai na loja, por exemplo, se você gostou da guitarra que tá ali em exibição, pega ela. Porque a galera acha que é igual o carro, né? Que é uma coisa meio padrão. Não é. Às vezes a guitarra que vem lá, que tá dentro do depósito, não é a mesma que você tocou ali. Então, você gostou daquela guitarra? Vai lá pegar ela, entendeu? Elias, esse tópico aí que você colocou, ele pode ser considerado um mito, assim, que só instrumento bom que funciona. Mas aí você gera outra guitarrite, que é ficar procurando instrumento barato, procurando sem parar, instrumento barato que tem um nível... Eu caio nessa de vez em quando. E querer montar ele, gastar, colocar tarraxa, captador e tudo... Volta e meia você chega num preço do instrumento de entrada, assim, de top de linha. Então, assim, acontece isso. Mas dá, sim, para conseguir instrumento abaixo e ter uma qualidade. Mas o processo é gostoso, né? Violão também? Violão também. Eu ando experimentando umas coisas aí. Eu recentemente, eu tenho 2 violões de aço de luthier, caros, né? Para essa turnê desse cantor, eu consegui uma parceria com a Takamine. Então eu peguei pela metade do preço um violãozinho, tipo aquele Eric Clapton, chama New York. Muito bom. Sensacional. Fácil de regular. Fácil de regular, com um sonsaço elétrico e acústico bom. A captação dela, da Takamine maravilhoso, cara, maravilhoso, sacou? Então, assim, você tem que achar. E esse violão veio pra mim e eu peguei pronto. Estável também, questão de confiança, até do pré dele, eles são muito bons. Cara, tudo, som interessante ao vivo, lindo, e pra gravar, todo dia fui gravar. E é um Takamine, mas é um Takamine japonês ou é um Takamine de mais de entrada, assim? Coreano. Não, é coreano, acho. Ou Indonésia, né? Indonésia, ele chama New York, a Yamaha fazia na Indonésia de nylon. Eu acho lindo isso, cara. Eu já persegui esse violão. Tem até uma mais baratinha ainda que copia esse violão, que é aquela Strindberg, que tem um New Yorker também, que é o SY alguma coisa. Pois cara, maravilhoso. Eu vi um cara com esse violão, eu achei tão bonito o som que eu falei, cara, que violão que é esse? Na hora que eu fui ver, não é possível, cara. Eu falei, não é possível. Você tem um Crafter até hoje, de 12, né? 12, né? Que funciona muito bem. O Crafter, você pode levar ele pra guerra. O Crafter já é um padrão. Outro dia eu falei... Mas até os baratinhos. Eu tenho um baratinho de, tipo, R$1.000, um Crafter Júnior. E, cara, aquele instrumento... Pois é, cara. Porra, aquilo ali é um mito mesmo, cara. Eu fui gravar outro dia pra um amigo lá de Los Angeles, que é até de Divinópolis, Rodrigo Rios. Sim. É um batera de Divinópolis que tá morando em Los Angeles. Fui gravar uma produção dele de lá. Fui pro estúdio com o luthier caríssimo e o Takaminezinho, com cordas solês, e o Takamine coreano. Eu falei assim, não, bicho, o Takamine tá com muito mais som aqui para esse tipo de música, afinado, e ele encaixou. Então é muito relativo isso, relativo, né? Também. Pois é, eu tenho tenho tido uma experiência, cara, com agora, porque eu tô fazendo um trabalho lá no Instagram, que é os riffs, né? Os riffs eu vi lá, muito legal. E aí, assim, ele tá dando uma repercussão e aí, às vezes, as pessoas perguntam, né? Cara, que guitarra que é essa? Que captação que é essa e tal? E, às vezes músicos iniciantes, guitarristas querendo começar, cara, que guitarra que eu começo, né? O pessoal manda direct, é muito legal isso. Eu me divirto com isso. E aí eu costumo falar uma coisa que é um pouco controversa, que eu falo assim, cara, compra o melhor instrumento que você puder comprar. Isso, às vezes, pode ser mal interpretado. Porque pode falar assim, cara, o cara vai fazer loucura para comprar um instrumento bom. Mas quando eu falo isso, eu quero dizer assim, cara, o melhor que você puder mesmo, sem fazer loucura, sabe? Tipo, eu acho que você pode comprar um instrumento que você consegue pagar e fazer ele ficar legal e acostumar com ele para ele ficar legal. Hoje em dia isso mudou muito, né? Mas o processo também é muito legal. Por exemplo, hoje você consegue equipamentos melhores por preços muito mais acessíveis. Então hoje você, por exemplo... E o processo de você montar um instrumento é muito bom. Tá? Tipo, você compra uma guitarra, pô, beleza, ela tem uma regulagem foda, o tensor funciona. Mas vamos colocar um captador tal. Aí, cara, você fala, pô, mas eu gostei, mas eu quero um captador com mais saída. Aí você já vai trocar de... Então, na hora que esse processo todo, assim, no final das contas, ele também é importante, sabe? O que eu posso acrescentar é, se você tiver oportunidade, antes de comprar, experimente de amigos, para você desmistificar ou ressignificar aquilo que você coloca tudo naquele instrumento, se é aquilo que você... Agora, sonho é sonho, né? Quem
tem o sonho de ter aquela Fender, aquela Gibson. E pedal você tem muito disso assim, também? Tem, cara. Eu tenho muito, assim, porque eu sou o cara da sonoridade, sabe? Eu não toco nada, eu sou péssimo guitarrista, mas assim, eu gosto de tirar som, sabe? Eu gosto assim, não, hoje eu vou... Cara, então o timbre vai. Se você for num show meu, você fala, nossa, cara, errou a escala, meu Deus. Mas o timbre você vai gostar. Você vai falar que o timbre da guitarra tá bonito. Tá bom. O timbre tá bom. O cara é péssimo, mas o timbre tá ótimo. Mas, então, cara, eu fico pesquisando, né? E é engraçado que a gente tem o estilo da gente, né? E às vezes a gente insiste em algumas coisas, assim, pô, cara... Todo mundo que eu vejo está com esse pedal no setup. Pô, não é possível que ele é bom. Vai lá, põe no setup para você não dar certo. Existe muito isso, né? É o Blues Drive. É o Blues Drive, é que a gente estava brincando. Eu com o N6, esse pedal aqui, cara, eu comprei de Guitar Hit, cara. Nunca usei, mas eu vejo os caras tirando um baita som nesse pedal. Aí eu botei no meu setup e falei, cara, não é o meu som, mas ele é um sonsaço. Mas não é o som que tá na minha mão, que quando eu escuto, eu falei, não, sacou, não sou eu tocando. Eu passei com isso com a Line 6. Eu lembro que eu sempre toquei com Boss, sempre, desde o começo. Mas aí a galera falou, não, pô, tem teste isso aqui e tal. E aí peguei uns efeitos deles. Cara, não foi pra mim, assim. Tanto que eu falei, não, eu gosto desse timbre. Mas voltando só ao assunto, uma coisa que eu queria matar a dúvida com você é o seguinte, tipo assim, a guitarra, você ainda consegue com os captadores, você consegue, né, passar bem, tô falando de instrumentos baratos. Mas no violão tem a questão, porque eu acho que assim, o que influencia muito no som do violão é a madeira do tampo. E como é que é isso com instrumentos baratos? Tipo, violão com um tampo que a madeira ainda não, sabe? Acho que é pior para vocês. Mas aí tem a relação dele com o microfone em gravação, ou microfone palco também, que é uma situação muito difícil. E tem ainda a situação... Acho que no caso do piezo, ele ainda pega um pouco do tampo, né? Ele faz diferença ainda um pouco do tampo, mas ainda assim, acho que 80% é a corda direto no... Agora, tem muito captador hoje com a opção de microfone no tampo e microfone acústico mesmo, né? Na boca ali. Então, isso, mais uma vez, é uma pesquisa. Assim, eu resumi essa coisa para mim pela dificuldade, assim, pela praticidade de você ter um resultado mais rápido para viajar com o instrumento. Eu acho que um bom piezo, ele resolve bem, assim. Eu vejo muita gente usando hoje esse Harmonic com microfone, opção de microfone, mas acho que sensores no tampo. Mas aí entra um outro problema que eu tenho. Eu acho muita coisa para dar errado. A minha solução foi, eu largo meu violão bacana no estúdio, eu não saio mais com ele, vou com um violão bem mais simplinho que eu tenho e, cara... Impulse Response. Impulse Response, porque só tem um porém com trabalhar com Impulse Response, que é o sustain. Sustain realmente ele não inventa. Né? O sustain do violão bom é um sustain de violão bom, a nota dura muito mais e tal, não adianta você botar compressor, isso aí vai causar outros problemas. Então, a solução que eu achei foi usar porque aí, cara, em qualquer lugar que você for, você só vai acertar a equalização e o timbre tá lá. Porque eu apanhei demais com violão já e... né, até eu tive um Gibson SJ200 que eu fui nos Estados Unidos buscar achando que ia ser um super instrumento. É um super instrumento, mas quando ele veio, ele não respondeu tanto. É aquela história da expectativa. Eu acho que eu elevei demais a expectativa, porque eu sempre sonhei com aquele violão. Vendi um tanto de coisa, fui lá, busquei. Na hora que ele veio, ele não me entregou tudo. Ele deu problemas, né? Ele estufou um pouquinho o tampo, o final da escala dele empenou. Então tive uns problemas com ele. E além disso, cara, quando eu fui fazer um violão com o Daniel, gente, deu branco. Daniel Mendes, lá de Tapecerica. Cara, o violão chegou, eu pedi um Martin D28, assim, né, um ele projeto tem as plantas, de Martin. Né, dos Martin. O violão chegou, falei, não é possível um negócio desse, cara. E eu tava tocando com o Gibson. Falei, cara, não é possível isso. E eu já tinha tocado no Martin também. Ótimo. O dele tava ótimo. Falei, cara, tá esquisito. Aí eu fui, microfonei de qualquer jeito e tal, não sei o que, para cara, o violão responde, cara, perfeito, braço maravilhoso, som fantástico, projeção pra caramba, som demais. Comecei a gravar com ele, o Gibson foi ficando no armário, olha, cara. Que loucura, Toda vez que eu ia, não, essa música, vou pegar o Gibson. Pega o Gibson, não achava som mais, cara. E aí, cara, eu falei, bicho, sabe, tem coisa que é mito mesmo, tem coisa que é muito... E tem umas coisas que eu não entendo, assim, por que pararam de fabricar? As duas maiores captações da década de 80, quando se tenta resolver essa questão do violão,
era o Ovation e o Chet Atkins, né? Da Gibson. São dois super captadores. Por que não vem? E o Yamaha antigão também, aquele. Eu tenho um APX6 do botãozinho de... Por que tiraram isso? Ou então por que não vende esses kits? Vontade de ligar pro senhor Yamaha, pro senhor Ovation. Vende isso separado, que era genial. A captação da Chet Atkins hoje, até hoje, é um violão que te leva para o hospital, né? Aos 40 anos, você tocar, porque o peso daquilo. Mas o som... Custom lá é a mesma coisa. Mas o som daquele captador até hoje é um som... O João Bosco, quando põe ele no palco, é um som diferente. E é maciço, ele se pode dar volume à vontade, né? Pode dar volume à vontade. Não tem feedback, né? Aquilo é um senhor captador. E aí eu falo sobre... Mas Guitar Hit, a invenção reinventar a roda, né? Naquela época, você pega a história do microfone Neumann, né? O projeto é da década de 50, e é o maior microfone até hoje, o mesmo circuito. Então, assim, os caras gastaram muito fosfato para criar aquilo, e criaram muito bem criado. Eu acho que esses captadores também. Então, hoje eu acho que é só uma reinvenção muito legal, com misturas mas de padrões já, tipo amplificador, você tem... high-end, você tem o crunch, você tem os sons assim, britânicos, mas é uma forma nova de você emular isso diferente, fazer isso ficar menor, tudo, mas os conceitos já foram criados, né? Surgem novos conceitos, mas é menos. Qual equipamento barato que você tem no Abrimão? Você já falou do seu, né? Você tem a Squirezinha, qual série que ela é, cara? Você lembra? Affinity, California? Infinity ou Affinity? Affinity. Cara, eu nem sei qual que é. Eu sei que eu peguei e vi nova daí. Do menino novo, que nunca tinha tocado nela, ele comprou para estudar, ele formou em medicina, que está de 2010, ficou no case 10 anos, parada. Não sei de que madeira que é, não sei nada. Eu sei que ela é uma Squier chinesa. Toquei e cara, é essa guitarra. Eu tive uma série melhorzinha que a Classic Vibe também, que era incrível. Então essa eu não vendo não, cara. Posso falar dois? Claro. Eu tenho usado, eu tinha dois instrumentos, dois Yamahas de dar aula, C45, C40, que eu escolhi dentre 6 ou 7 aqui na Serenata em 2019. Nylon aço? Nylon. E desses 6, realmente era o único que estava melhor afinação. Aí botei um captador com a Ademir recentemente e tem levado para o palco. Aí neguinho não acredita. Acha que eu estou tocando num violão de luthier. E o resultado é Não, eles não têm nem tensor, né? Tem tensor, não. Então, ele é pintado. A parte preta do jacarandá é pintada. E tem, sinceramente, afinam e estão funcionando, mas não recomendo sair comprando. Dentre 7, testar todos não afinavam. Tinha um que afinava. Sabe que isso, inclusive, é uma das causas do meu SJ200, porque o Moral trouxe o SJ200 dele e eu toquei o violão incrível. Não tinha nada a ver com o meu, cara. Nada a ver. A outra coisa é o seguinte, eu toco... Estou sempre com uma gig ou outra de jazz e tocando em trio, então eu tenho minha Ibanez semiacústica e tem um Katana que eu comprei recentemente, uns 3 anos, que eu levo, que é genérico e dá para tudo e tem todos os efeitos. Eu gosto dele, Boss Katana é bom demais. Aí recentemente o Cristiano Caldas falou assim, o Ian Guedes está vendendo uma PS100, aquela caixinha da Stanner, que saiu de linha também já há muitos anos, que é uma senhora caixa da Stanley, assim, que é multiuso e tudo. Aí eu teve uma situação que não deu para trazer, porque é difícil ficar viajando com o Katana. Tenho usado essa semiacústica nele, só passando por um delay, landscape, tudo barato. Direto em linha na caixa? Aí eu tô tocando com o Lincoln, hoje eu toco. Aí o Lincoln falou assim, eu tô gostando mais desse som de semiacústica. E é uma caixa excelente pra você ligar a voz, pra você ligar violão de nylon. Que legal, então, cara. É um mito. Eu estudo numa Stannerzinha. Essa PS100, se achar, o problema é achar inteira. Pode comprar. E o Cristiano Carlos toca com ela na noite com 2. Então é a Stanner PS100 e o violão. E um landscape. E um landscape. O delay landscape. Que o Enéas me xinga, fala, não conheço, você não vai tocar hoje. Eu falei, vou tocar. Bota só aquela sombra aparecendo, só o reverb. Com muita repetição, mas o volume baixo, né? Muito bom, cara, muito bom. E o seu? Cara, o meu é essa caixinha da Stanner. É uma caixinha 15, assim, cara. Só que eu comecei a usar ela depois que eu vi o Paul Gilbert. 28? É um negócio, velho, pra você ter ideia, se você procurar lá na internet, depois eu vou ver qual que é, a parte toda daquele couro que vem por volta é tipo uma imagem de uma mulher, assim,
É o mesmo rosto, um rosto, não sei nem quem é. Tanto que eu, tipo assim, é super barato, assim. Só que depois que eu vi o Paul Gilbert treinando no camarim antes dele tocar, eu vi que ele tava com um orangezinho desse tamanho, assim, cara. E aí, bicho, comecei a conversar com ele e ele, tipo, mostrando como é difícil você tirar som disso e, tipo, a precisão aumenta. E aí, é isso. Aí, ele é do lado do meu PC, eu utilizo ele até hoje. Então, eu ligo direto com o drive dele. Tudo ali com o drive dele. É horroroso o som, mas me ajudou, assim. E agora, pessoal, a gente vai para os riffs, a começar por Renato Saldanha com violão. Eu gosto muito dessa aproximação das terças e das sétimas, né? Fazer em cima da escala mixolídica, que é... E terminando com um acorde alterado aqui. Pode tocar depois disso aí, ó. Ok, aí, ó. Você aí, diminui aí. Vamos diminuir. Vai chegar. Vamos passar para quem? Quem que vai agora? Então, pessoal, agora o segundo riff do nosso podcast com Rogério Delion. Suspenderam. Cara, esse riff é sensacional, né? Roberto Carvalho, se eu não me engano, posso estar falando bobagem aqui, mas eu acho que é o primeiro disco que ele grava com ela, né? Porque até então ela vinha do Tutti Frutti, né? Com o Carlini e tal. Verdade. E esse disco aqui é o disco que tem... Esse disco aqui é o disco Entradas e Bandeiras, não é nem o que ele... que tem lá viradinho de lado assim, ó, que tem lança-perfume é depois ainda. Então esse disco, cara, esse riff é sensacional. Como é que você lembra o nome desse disco? Não, é Rita Lee e Roberto Carvalho? Não, eu acho que é Entradas e Bandeiras. Ah, tá. Eu não sei se é o Roberto já nessa época ou se é o Carlini. Entendi. Eu sei que é um riff de rock and roll sensacional, né, cara, bicho? Um riff assim, massa, né, cara? 82, 81, cara. Tem um calpeu, uma batera com calpeu, não tem? Um Muito bom. Sensacional. Manda ver. Então vamos lá, hein? Vamos ver se eu vou acertar. Cara, isso aqui é Scott Henderson. É do disco solo dele, chama Tore Down House. E essa música chama Dolemite. Eu acho um riff sensacional. Ele é rock and roll, mas ao mesmo tempo tem pegada blues e country, né, cara? Que ele usa corda solta. É, uma coisa de corda solta, que legal. E bicho, ele me chamou, eu sou fã de Scott Henderson, de Fusion, né? Por causa do Fusion. Mas esse disco, cara, ele chama Tore Down House, que é bem blues, saca? Que toca só com extrato. E esse riff é sensacional. Eu acho essa pegada dele misturada country com os cromatismos, assim, maravilhoso, cara. Muito legal. Fala um pouquinho dessa guitarra, cara. Roadstar 2. Bicho, essa aqui... Sua história com ela, assim. Pois é, essa guitarra aqui é um guitar hit, porque é uma guitarra que eu nem uso, cara, né? Vender não, Delar? Hã? Tá vendo, não? Eu já vendi ela uma vez, cara. Pega, viu, gente? É contagioso esse negócio. Pois é, esse aqui é o seguinte, essa guitarra tá na capa do disco da Marina Lima, né? Ah, cara, que ela tá essa assim, verdade. né? Essa guitarra aqui é de 86. Todas ao vivo, não é isso? Isso mesmo, é. E eu lembro que na época eu via todo mundo usando essas guitarras, né? O próprio Pila, nosso amigo Pila, tinha uma pretinha, né? Roadstar, Eduardo Toledo Salve, tinha também. Pila. Todo mundo, Afonsinho tinha essa guitarra também na época, né? Bicho, é uma geração acima da minha. E aí, cara, eu achei uma guitarra dessa uma vez e comprei, mas nunca usei ao vivo. Aí eu vendi, cara, pro Gilvan de Oliveira. Vendi, não, troquei num violão de nylon, cara, um La Patrie, que é da Godin, né? Um canadense. Pô, arrependi, cara, amargamente. Ele não quis me vender de volta. Aí eu achei, cara, um malucão vendendo essa guitarra novinha, lá no centro. Cara, é meio um fetiche mesmo, assim, uma guitarra dos anos 80 que marcou uma época, né? Você pode pegar esse rock and roll nacional dos anos 80, todo mundo tinha essa guitarra, praticamente. É uma guitarra que marcou os anos 80. Mas ela tem uma peculiaridade que os captadores dela são Yamaha mesmo, são Ibanez, né? São Ibanez, perdão. Ela tem um timbre que nenhuma outra guitarra tem, cara. Um timbre instaladinho, saca? De single, assim, né? Com som mais limpo. Mas é uma guitarra que fica meio
guardada para eu olhar para ela de vez em quando. Mas vender não é a opção, então. Nem vendo, não toco, não troco, não vendo. Não faço nada. Já tá assim, ó, o coração, já dá pra ver o coraçãozinho. O vermelhinho, tem um tempão que eu não tenho uma, cara. Essa guitarra aqui é para usar com aquele pedalzinho da Chorus, o CE2 que eu tenho lá, saca? Para tocar um Love no Change, não. Is This Love? Saca? Essa guitarra com um corozinho. Vocês estão ouvindo, né? Salve, Edu Megali. Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer do The Mist, então. Foram 2 riffs e vou explicar. Manda, esse primeiro riff, cara, eu sempre gostei muito de cromatismo. Inclusive, quando eu fiz o trabalho do Lost, quando eu compus as músicas do primeiro EP, que eu fiz as músicas, eu utilizei muito isso. Inclusive, tem a música Até Quando, que foi uma homenagem pra Marielle e pro Anderson, né, que acabaram sendo assassinados. E aí tudo eu acabei utilizando o cromatismo, assim, porque eu gosto pra caramba. Então esse riff é da música My Inner Monster, que leva foi a primeira música, assim, que a gente compôs. E aí ela é uma mistura disso. Que aí ela começa já a aparecer em outros pontos. Esse é o riff que depois entra no riff mesmo da música, né? E eu gosto muito de usar esse que entra também, que puxa o solo para menor harmônica. E o segundo, cara, que eu gosto muito também é de outra música do The Mist também, do mesmo que aí também tem cromatismo e a gente altera quando o vocal canta. Então acho que é isso, assim, são esses 2 riffs que eu gosto. Trouxe também algumas melodias. Esses são do último EP, é isso? Né, que é Over My Dead Body, que acho que é a mais famosa. Muito bom, muito bom. Fala um pouquinho dessa Charvel pra gente. Cara, essa guitarra surgiu do nada, é uma Deluxe 375, 1989. Aí, o que eu fiz nela? Nada, brincadeira. Só troquei só os captadores. Porque esse kit, ele da MGX, eu já tinha testado os AMG. Ele é ativo. Só que é o circuito inteiro, né? Qual que é a diferença desses captadores para os normais da AMG? É porque esse é como se ele tivesse uma dinâmica. Então, quando você vai usar um pedal, por exemplo, você vai usar a distorção de amp, ele fica menos duro, assim, o som, sabe? Então, eu curti mais ele, assim. Então, quando a galera me pergunta qual captador comprar, assim, da MG, eu sempre indico os X. 81, 85, tudo X, entendeu? Aí, o que eu tirei foi o Knob daqui, porque minha mão é muito, muito grande. Quando eu falo grande, é porque é grande pra cacete. Pra você ver. É gigantesca. E aí, pega aqui, ó. E como eu uso um movimento de rotação, por exemplo, toda vez que eu vou tocar, muita gente utiliza ou braço ou pulso aqui. Aí você tirou ele do circuito também, tirou... Tirei, porque eu não uso tone, nunca usei tone. Então, todas as minhas guitarras são todas alteradas, assim. Todas eu tiro daqui. Tirando as Les Paul, porque a Les Paul não chega nem perto, assim, é mais embaixo. Mas eu tirei porque, tipo, a técnica que eu uso pra tocar em velocidade muito alta, pra não cansar, é essa técnica de rotação, que é tipo como se fosse um chicote. Aí você usa o dedo e o pulso em rotação. Aí você consegue tocar e segurar, entendeu? E aí pega aqui, ó, ele ficava esbarrando. Aí eu tirei, coloquei ele pra cá, ele tava até tampado com uma silver tape aqui, mas vai saindo, que vai encostando. O captador do meio eu não uso, então eu jogo ele lá embaixo. E a ponte é original, é uma Charler original. Então agora, sobre patrocínios, sobre o que está fazendo, sobre os projetos, sobre os trabalhos, começando com o Rogério de Lion. Ultimamente, eu tenho feito um trabalho infantil muito legal com o Weber Lopes, que é o Pé de Sonho, já está no 3º CD, é um trabalho que envolve
músicas de qualidade, com harmonias. Minha paletinha caiu, vou mostrar ela já. Cuidado que o duende passa. Então eu estou com o Weber Lopes, né, no Pé de Sonho. Eu estava com um artista que eu fui mandado embora pela primeira vez na vida, fui despedido de um trabalho. Mas ocorre, né, na estrada. São 52 anos de idade, 35 de carreira, primeira vez que eu sou mandado embora de um trabalho. Mas acontece, né? Claro. Ninguém é perfeito. E estou terminando um disco lá no meu estúdio, na Toca do Leão, um disco de uma violonista, Cecília Barreto, que foi mestra de muitos violonistas em Belo Horizonte, né? Deu aula para muita gente em BH. E nós estamos finalizando o disco dela lá na Toca do Leão. Uma querida, Cecília. Queridona, né, bicho? E eu tenho meu estúdio, né, que eu faço minhas produções, tenho minhas parcerias, que é Palhetas Schultz, tá aqui, ó, dá para ver aqui. Santiago, obrigado, Santiago. Mostro lá mesmo? Onde que eu mostro? Mostra ali, ó, que aqui? Ali. Corta lá para nós ver. Aí. Aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Embaçado, não tá? Deixa eu sair daqui. Tá embaçadinho. Tranquilo. Mas Palhetas Schultz, né, pelo Santiago, lá em São Paulo, um queridão, obrigado. Fechei uma parceria agora recente com as cordas Solês, que a gente estava falando, que eu fiquei muito impressionado com a qualidade das cordas. Ele me mandou primeiro uns exemplares para eu experimentar, para ver se eu realmente queria parceria. Foi na hora. Eu experimentei guitarra, violão de aço, violão de nylon e cavaquinho. Impressionante, cara, a qualidade das cordas, a afinação das cordas. E está com uma tecnologia nova que ela parece com a da Elixir, que as cordas encapadas tem uma proteção que chama DLP, e vem com um produto de limpeza, então você mantém a corda por muito mais tempo. Ela fica brilhante por muito mais tempo, porque o que perde o brilho das graves é a sujeirinha que vai entre os anéis. Que fica em volta dos anéis. Você não consegue tirar aquilo. Não. Então ela perde a vibração. Então você passa um produto da Solês e limpa com a escovinha, bicho, ela dura muito mais. Mas não é um produto que mantém que evita a oxidação, não. E nem tira a oxidação, mas ele dura a corda muito mais, sacou? Então eu estou, em nome do Tarcísio, da Solês, obrigado, Tarcísio, a gente está com essa parceria bacana agora. Legal. Eu tenho uma parceria também com a Strindberg e a Takamine, né, através do Norton, lá da Sonotec Brasil, que me presenteou com um Takamine maravilhoso de aço, e um banjozinho da Strindberg sensacional, que eu faço um som country, que eu adoro música country, né? Legal. Com o Daniel lá de Betim. E é isso, cara. E o Instagram seu? Pois é, Rogério Delion. Se você digitar no Instagram Rogério Delion, só existe um. A gente vai colocar embaixo aqui também no vídeo. Né? Instagram, tem o Facebook, tem o meu canal do YouTube, que eu tenho lá uns videoclipes legais, né? Às vezes tocando umas dicas de solo, de riff mesmo. Então, videoclipe eu tocando com a galera, pedaço de show. Tem lá eu com o Steve Vai lá, tem eu com a Zizi Post, tem eu com o Zé Cabaleiro. Tem um monte de vídeo bacana no meu canal do YouTube lá. Bacana, muito bom. Esse Convai foi bom, hein? Esse Convai foi bom, hein? Esse Convai foi bom, viu, cara? Cara, eu tenho um aqui que eu não consegui ainda achar esse vídeo, mas foi com o Paul Gilbert em 2001 ou 2002, pela Serenata da Laney. Um workshop da Laney, que ele veio fazer um masterclass da Laney, e chamaram 5 guitarristas da plateia. Ele me acharam lá no fundo, cara. E eu toquei com ele, assim, foi foda também. Toquei junto com ele, assim, a 4 mãos, né, na guitarra dele, na Ibanez dele. Ele veio por trás, assim, tocou 4 mãos. E tem filmado, só que eu nunca vi essa filmagem. Eu tenho que ir na Serenata ver se eu consigo achar. Então, gente, se alguém por aí achar essa filmagem, por favor, nos contate pra gente colocar essa preciosidade online aí. Cara, eu também queria muito ver isso aí, cara. Eu toquei 2 vezes com ele, né? Foi primeiro sozinho, eu duelando com ele. Depois ele me chamou de novo, aí peguei a guitarra dele, que era 08, meio tom abaixo. Eu não conseguia tocar na guitarra, cara. Tudo passava, né? Passava. Desde 3, eu toco Minhas guitarras. Eu toco de 010, bicho, 011 na Les Paul e 010 na Strato. Aí eu toquei 08, o chubente passava, né, cara? Mas foi sensacional. Ele veio por trás, tocou a 4 mãos, assim, ó. Foi massa. Muito legal. Sonho, isso né, aí, velho? Obrigado. Valeu, cara. Eu que agradeço. Obrigado demais. Saldanha. Bom, eu tô aí, né, como sideman também, acompanhando. Acabei de gravar o show de 25 anos de carreira do Trio Amaranto. Foi um show esgotado, assim, muito bonito, com uma super banda. Agora, projetos futuros, tem 2 projetos interessantes. Eu gravei o ano passado o DVD do Lô Borges com a Filarmônica, está para sair agora. Que legal. E está para vir, fui chamado para fazer os violões do Lô, que ele queria uma dobra de violões.
Foi um show muito grandioso, assim, muito bonito. Tá para sair, já vi um vídeo assim, tá para sair agora. Legal. E eu fui escalado agora pro dia 5 de outubro para um super show aqui no Palácio das Artes, do Zé Alexandre, que ganhou o The Voice Mais. Tá. Um show só tocando Cat Stevens, show que ele vai fazer. Me chamaram agora 2 semanas. E vai ser com orquestra e arranjo do Túlio. Vai ser um negócio super legal. E no mais com o meu trio. Eu, Enéas Xavier e Lincoln Shape tocando à noite em eventos corporativos. Olha o trio. Como é que chama o trio? Olha o trio, Olha né, o cara? trio. Olha É meu nome, Renato Saldanha Trio. Nossa Senhora! Temos tocado aí um bocado. Casca grossa. Imagina você ser convidado para uma palhinha com essa galera, então. Uma canja. Eu nem atendo telefone. Ah, não. Mas Eu chego lá com os braços enfaixados, eu não posso tocar. é trio da paz. Vamos fazer isso aí. Leva uma faixa no bolso, assim, contigo. Tocando os standards e divertindo, assim. É pra divertir, mas assim. Legal, cara. E eu não sou muito das mídias sociais, não, mas tem o Instagram lá, Renato Saldanha Guitar. Quem quiser conversar, vamos por lá e ver mais trabalhos. Muito Obrigado, bom, viu, Elias? Muito bom, cara. Eu que agradeço, cara. Prazer estar com vocês. Minha vez, né? Sua vez. Cara, então, eu tô terminando de escrever um livro sobre técnica de guitarra, focado em técnica mesmo, assim, o que me ajudou a desenvolver, até porque lutar contra os problemas também que tive no pulso. Então eu cheguei a um capítulo lá que eu mostrei um pouco disso, alguns mitos de você tem que alongar antes de tocar, e isso acabou me atrapalhando muito. Então fui atrás para conversar com muitos guitarristas para ver o exercício de aquecimento que eles usavam, e me assustou que a maioria não usa, né, exercício de aquecimento, só de dependência dos dedos. Então eu fui separando todo esse estudo dentro de um livro, que aí, vou jogar ele como se fosse um estudo mesmo que eu fiz. Voltei para o The Mist, então a gente já está trabalhando em coisas novas. Lanço também agora, esse ano, algumas coisas mais solo, só que ao mesmo tempo, com banda, né? Eu lancei o disco solo com 4 músicas e tal, só que agora eu quero com vocal, sabe? Eu cansei de ficar... Porque, sabe quando é aquela pressão pra você lançar coisa instrumental? Aí eu já tô meio que cansado disso, assim, eu quero mais com vocal. Então, a ideia é chamar uma galera daqui de BH mesmo, assim, que a galera, um estilo de cada pra ir fazendo música, assim. Nossa. E do Merchan, agradecer a Boss, que, tá me ajudando pra caramba. A gente vai fazer uns vídeos falando sobre os pedais de distorção, que vão sair no próximo mês. Então, assim, eles estão me ajudando, me mandaram um tanto de kit. Eu até depois vou ver se eu mando umas paradas pra cá pra você sortear pra galera e tudo mais. Mas os caras, me abraçaram, assim, sem noção mesmo, assim, os caras são muito foda. E agradecer ao pessoal da Serenata, que sempre me recebe lá. A gente até ajudei eles a escolher as Charvels novas. O Charvel me patrocina, por favor. Chegaram lá. E assim, agradecer eles, que sempre quando eu tô precisando de alguma coisa, Simões, a galera sempre, a Aline também agora do marketing, sempre, ajuda. E é isso. E o Instagram, aí a lutearia também, né? Tô com a lutearia, então vocês dois, né, levem lá. Você também agora, com esse problema aí. E o meu Instagram é Edu Megali, MEGALE, e o da MTech é MTech BH. E aí é isso. MTech é oficina? É oficina. MTech é oficina, e aí a gente não constrói, também não faz reforma, a gente é focado em regulagem e performance mesmo, assim, tentar deixar o instrumento da forma que o cara precisa, assim, porque senão não dá, né? Legal. Né? Mas é bom. Isso. Obrigado e agradecer você de sempre, né? Por estar aí ajudando. Eu sou o cara que tem que agradecer essas presenças ilustres aqui. Eu não falei do meu disco. Talentosa. Putz, cara, agora... Então fala aí. Eu falei de Instagram, mas tá no Spotify, bicho, meu disco que eu lancei em 2021, final de 2021, que é um disco de compositor, né? Os amigos sempre me cobrando isso. Então eu fiz um disco que eu reuni tudo que eu tinha feito, né, nesses 30 anos de carreira, e reuni num trabalho só. Então tem instrumental, tem eu cantando, tem sambas, tem baião, tem fusion, então é bem legal. Mas não é um disco feira. Ele tem uma unidade sonora, mas tem vários estilos. Então, assim, é tudo que eu aprendi nesses 30 anos, que eu convivi com músicos de vários estilos, cantores de várias vertentes, né? Então tá tudo ali, sacou? Guitarra, violão de aço, violão de nylon, fusion, baião, rock. Você gravou lá no seu estúdio?
As minhas partes foi, e algumas outras Legal. coisas também, mas todo mundo gravou virtual. Foi na pandemia, né? Ah, legal. Foi no final da Entendi. pandemia. Então, e tem muita gente legal comigo lá. Assim, chamei muitos amigos para participar do disco comigo. Então eu reuni uma galera, assim, vários baixistas, vários bateristas, vários tecladistas. Foi bem legal. Muito bom, muito bom. A gente esquece, né? A gente não é da produção, né? Eu tenho meu DVD também que eu gravei em 2000 com as minhas composições. Está no YouTube, também produzido pelo Rodrigo Rhodes. E Legal. é legal também, tá lá minhas composições no YouTube. A gente vai lembrando, né? Vai lembrando. Muito E é bom. isso mesmo. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês, cara. Pô, 3 monstros aqui hoje com a gente no Guitar Hit para abrir, né? E olha, a gente não tem patrocínio ainda, né? A gente não tem nenhum apoio ainda, né? A gente está começando isso aqui, então é muito importante o seu apoio, né? Você assinar, você curtir, você colocar a gente, né, nas suas playlists aí do YouTube, né? A gente vai estar sempre trazendo novidades, a gente vai estar sempre trazendo diversidades aqui para esse canal, que é guitarristas de perfis diferentes, guitarristas de estilos diferentes. Então se liga, já rolou um spoiler aqui que vai rolar, de repente, um sorteio aí daí para frente. Então vamos que vamos, gente. Muito obrigado por ter visto, por ter nos assistido até aqui. E é isso, vamos fazer essa Guitar Hit pegar. Valeu!